Era uma vez um rei rico, poderoso, assim como vários desses reis que nós encontramos em muitas histórias. Porém, ele sabia que ele poderia ficar famoso para sempre, por séculos, quem sabe até por milênios, por algum grande feito. Ou então ele poderia ser lembrado apenas por ser um quadro na parede. Pois ele resolveu a primeira opção, tentar. E ele resolveu ficar famoso, sim, mas não por se mostrar com um exército poderoso, com muito dinheiro, ou quem sabe saqueando outros reis ou o próprio povo. Ao contrário, ele pensou que ele já era rico, mas que se o seu povo também fosse um povo feliz, fosse um povo bem abastecido, fosse também um povo próspero e rico, mais rico ele seria, e com certeza o seu povo ia gostar tanto dele que as outras gerações também recordariam do seu nome, assim como todos os outros reinos vizinhos. Quem sabe até os outros reis teriam inveja dele? Pois então, esse rei decidiu perguntar a todas as pessoas do seu reino, de todas as idades e gêneros, o que é que elas mais queriam ou do que é que elas necessitavam. E na medida em que as respostas iam chegando, o rei prontamente mandava providenciar, de tal forma que a ideia dele funcionou. E as pessoas começaram a comentar, a falar, a festejar, a celebrar o nome do rei. E a fama dele começou a correr fronteiras. De tal modo que no ano seguinte o rei resolveu continuar aquela ideia e também no terceiro ano. Porém, no quarto ano, quando o rei pegou a lista dos desejos e das necessidades do seu povo, ele concluiu que as mesmas pessoas pediam sempre as mesmas coisas. E ele concluiu de que aquele plano não estava assim tão bem amarradinho. Ele resolveu, naquele ano, não fazer as entregas como nos anos anteriores. Chamou até a sua sala um fiel soldado e pediu que ele corresse todo o reino até encontrar alguém que fosse a pessoa mais pobre do reino. Para esta pessoa, e somente a ela, ele daria tudo o que fosse necessário e desejado. O soldado procurou e não demorou muito a voltar até a sala do rei para lhe dizer: Senhor, eu encontrei um homem tão pobre, mas tão pobre, que ele não calça nada nos pés. Ele não tem casa. O seu teto são as estrelas do céu, ou o sol, ou até mesmo a chuva e os raios. Majestade, o que mais me assombrou sobre esse homem é que quando eu disse a ele que Vossa Majestade estava disposto a lhe dar tudo o que ele precisava, sabe qual foi a resposta que ele me deu? De que ele era um homem rico, capaz de transformar qualquer coisa em ouro, e que ele não era a pessoa mais pobre do seu reino. O rei. O rei não sabia se sentia raiva de ter uma oferta assim negada ou se sentia pena de um sujeito que com certeza não estava bem das suas ideias. Pois ele resolveu ir pessoalmente até onde esse homem fora encontrado, em uma floresta não muito distante do seu palácio. Pois montou o seu cavalo e, ao lado do seu fiel soldado, ele partiu. Ao chegar à floresta, ambos pararam seus animais, desceram, e não bastou muitos passos para que o rei visse o tal homem.
De fato, ele usava apenas uma única veste, muito simples, de algodão. Sentado no chão, sem sapatos nos pés, o homem parecia completamente imóvel. Nada movia, mal era possível perceber a sua respiração. No entanto, quando o rei pousou os olhos sobre aquele homem, a paz que ele transmitia provocou um verdadeiro terremoto no corpo e na alma daquele soberano. O rei não sabia se aproximava ou se fugia, se permanecia em pé ou se caía de joelhos diante daquele homem que lhe atraía, que lhe confundia os seus próprios sentires. No entanto, ele era um rei, e um rei sempre deve ter que fazer algo, ainda que não saiba exatamente o quê. Pois então ele respirou fundo, aproximou-se do homem, que lentamente abriu os olhos e um tranquilo sorriso ao rei. Foi então que este lhe perguntou: "Você disse que não é a pessoa mais pobre do meu reino? Quem é então? Uma pessoa mais pobre do que você, que não pode calçar uma sandália sequer? E você disse também que consegue transformar tudo em ouro? Pois eu sou seu rei e eu exijo que você me diga." E o homem, repleto de paz, respondeu ao rei: "Perfeitamente, majestade. Eu lhe direi quem é essa pessoa e como transformar tudo em ouro. No entanto, não posso fazê-lo neste momento. Peço que o senhor retorne aqui, ao final do dia ou no início da manhã, para saber. Aliás, eu, com todo respeito, gostaria de lhe convidar para estar comigo, aqui, neste lugar, sempre, ao amanhecer e ao crepúsculo." O rei nada respondeu. Simplesmente voltou ao seu cavalo, montou e partiu. Mas agora ele já não era o mesmo. E quando ele percebeu que a tarde já estava para cair, ele montou o seu cavalo e sozinho ele voltou até aquela floresta. Parou, desceu do animal, sentou-se ao lado do homem, fechou os olhos e, tal como aquele pobre, ele permaneceu completamente imóvel e em silêncio. E no dia seguinte ele voltou, na manhã, na tarde, e no outro dia, e no outro dia. Os dias foram passando, as semanas, os meses, todos os dias. O rei voltava àquela floresta e ficava por um longo tempo em total silêncio e imobilidade ao lado daquele homem, de tal modo que a paz que ele emanava ia contagiando cada vez mais o coração daquele rei. Até que um dia, quando o rei já voltava ao seu cavalo, o homem lhe dirigiu a palavra pela segunda vez e disse: "Majestade, eu quero lhe pedir desculpas. Afinal, eu lhe prometi dizer quem era a pessoa mais pobre do meu reino e como fazer para transformar tudo em ouro." O rei, então, tão lento como aquele homem, respondeu: "Não precisa. Eu já descobri. A pessoa mais pobre do meu reino era eu mesmo, que estava preso em minha ignorância, que me fazia tão vaidoso a ponto de crer
que obter bens materiais pode nos tornar diferentes. Imagina, eternos. E eu aprendi também que no profundo silêncio eu consigo amar o suficiente para enxergar o ouro que tudo contém. Muito obrigado, meu amigo.